Desde praticamente o nascimento do meio dos videogames, ou melhor, quando começou a se tornar uma indústria, começaram a surgir várias rivalidades lendárias, como foi o caso da Nintendo e da Sega em seu tempo, que entendemos que é a mais lendária ou a mais famosa, pelo menos. Mas além dessas rivalidades clássicas que existem em todos os meios, nos videogames também existe outro tipo de rivalidade, um tipo de rivalidade absolutamente unilateral, e que em 99,9% das vezes não passou de fumaça. Mentiras ou exageros, tanto das empresas quanto dos fãs e outros usuários. E sim, estou falando dos famosos Game Killers. Para quem não conhece, isso ocorre quando anunciam um novo jogo de certo gênero, como um gacha genérico com estética de anime e mundo aberto. Então automaticamente vai ter um grupinho de pessoas chamando esse jogo de Genshin Impact Killer ou algo assim. Mesmo que o jogo nem tenha sido lançado ainda, insinuando que esse jogo vai matar ou ofuscar o que já está estabelecido no gênero. Vai roubar os jogadores dele engolindo o jogo anterior assim. Pelo jeito como descrevi o exemplo, parece que joguei um hate indireto em Wuthering Waves, mas juro que não foi de propósito. Enfim, acho que deu pra entender. Acredito que todos já pensaram em algum videogame que prometia superar os já consagrados. E que acabou se dando mal. Levou um baita de um tombo? Em raras ocasiões isso funcionou, como no Fortnite, que acabou sendo um PUBG Killer. Embora o PUBG ainda seja muito popular, é verdade que o Fortnite acabou dominando no próprio território dele. Ficando claro ao que vamos nos referir neste vídeo como um killer, é hora de começarmos a mencionar os maiores vendedores de fumaça do mundo, ou melhor dizendo, os killers mais sem noção dos games. Palwar, o matador de Pokémon. Pode ser que muitos de vocês já tenham até esquecido desse título. Mas Palwar foi aquele jogo estranho de PC que saiu há um tempo e fez muito barulho. É basicamente Pokémon com Call of Duty. Veja bem, não exatamente, mas ver uma criatura adorável atirando com uma arma de fogo em um estilo tão parecido com Pokémon foi muito chamativo. Duas coisas sobre esse jogo. Primeiro, ele não está realmente morto. Acho, mas não sei, e nem quero conferir. Acho, embora não tenha muita certeza, que atualmente ele tem uma comunidade meio grande, ativa e tudo mais. E que o jogo melhorou de fato, esse seria outro ponto. O jogo era bem bom, tinha seu próprio sistema de escravidão. Quero dizer, um sistema onde seus paus te ajudavam na base e coisas assim. É como um jogo de automação, porém bem mais simples que desafios como Factório. Os combates eram bons, e o jogo entregou o prometido. Não é a oitava maravilha do mundo, mas é um bom videogame para quem gosta do gênero e da estética. Roubar designs? A questão é que, enfim, dizer que algo vai ser um Pokémon Killer é bastante ridículo. Logo de cara sabemos que Pokémon é uma das franquias mais lucrativas do mundo. Achar que um jogo novo, mesmo excelente ou bem divulgado, pode ofuscar Pokémon é bem ingênuo. O que acham? Outras franquias de monstrinhos já tentaram isso antes? Digimon, Yokai Watch, sei lá, Bakugan, todas sucumbiram ao enorme e massivo pau do Pikachu. Há quase 30 anos são líderes no que fazem e lucram muito. A essa altura vai ser difícil tirar Pokémon do topo ou até mesmo conseguir enfrentá-lo, fazer um pouco de concorrência, e pouquíssimos conseguiram algo assim. Atualmente é inegável, os videogames da franquia Pokémon não são tão bons, não são ruins como muitos afirmam. Mas considerando o calibre da franquia, é chocante ver trabalhos como Diamante e Pérola, Remake, Escarlate e Violeta e o novo que está por vir. Se mostrasse isso a alguém que não entende de jogos, dificilmente diria que é o topo da cadeia alimentar. Não é só sobre os gráficos, mas sabemos que esse nem é o maior problema. Mas vamos evitar falar tanto de Pokémon para não fugir do assunto. Então é isso, Palwar nem chegou perto do Titã Pokémon e teve problemas legais, como esperado. Palwar não matou ninguém. Embora com certeza o como você escraviza suas criaturas, com certeza irrita pra caramba o pessoal da PETA. Ex-Defiant, rival do Call of Duty, Jarvis, libera o F-Sniper. Isso é sério? Diferente do caso anterior, Ex-Defiant foi bem mais ousado na temática deste vídeo. Diversos criadores de conteúdo e fãs de Call of Duty afirmavam que Ex-Defiant, da Ubisoft, seria o grande rival capaz de desafiar a Activision. Que na verdade, desde mais ou menos Black Ops 3, não fazem nada além de lançar porcaria. Todos os jogos são sem graça e chatos. Skill-based matchmaking insuportável e modelo de negócios insistente. Se você compra cosméticos e outras coisas, não é ruim ganhar dinheiro com eles. Uma coisa é fazer isso, e outra é pressionar o jogador e eu comprar de você. Não sei o que. Chaveiro estúpido, aleatório. Ex-Defiant chegou com tudo, e em um bom momento, um momento em que as pessoas já tinham perdido completamente a esperança de que Call of Duty voltasse a ser um pouco como era antes e a valorizar um pouco seus jogadores. E bom, as esperanças continuam mortas até hoje. Ex-Defiant, por outro lado, mostrou seu oposto e buscou fazer o jogo lembrar um Call of Duty clássico.
Sim, foi justamente para atrair a comunidade insatisfeita com Call of Duty. E a questão é que inicialmente tudo parecia muito bom. O fato de ser da Ubisoft dava confiança para as pessoas. Eu sei que parece absurdo, mas só conto a história, não escrevo. O problema é que houve uma reviravolta épica, mudando totalmente os acontecimentos. X-Defend apresentou praticamente os mesmos problemas de Call of Duty. Mas além disso, somando aos problemas que já é ser um jogo da Ubisoft, tem muito mais práticas questionáveis. E para piorar, Indri, o jogo acabou antes de formar uma comunidade, nunca saberemos se era ruim, culpa do Alpha Sniper. Hoje em dia o jogo está morto, pois em 3 de junho deste ano os servidores foram fechados. O jogo teve apenas um aninho de vida, durante o qual tudo foi ladeira abaixo. De mal a pior, Chix Defiant, mais uma da Ubisoft, Mind's Eye, o novo Grand Theft Auto 6 a Mindsight. Falar sobre todo o lore que envolve esse jogo é um assunto à parte, e não vamos fazer isso hoje, porque daria um vídeo inteiro só pra isso. Se vocês se interessam pelo assunto em profundidade, Bait postou um vídeo muito completo e informativo falando sobre isso que eu recomendo. Pra quem não se interessa tanto. Mindsight era basicamente um videogame quase fraudulento, já que inicialmente tentaram vendê-lo como um Grand Theft Auto Sandbox, com crime e tudo mais, insinuaram que seria melhor. Houveram declarações de altos cargos por trás desse jogo fraudulento, onde afirmavam que parte das críticas negativas e da má imprensa que o videogame estava recebendo, esse lixo, era porque a Rockstar, isso mesmo que vocês ouviram, tinha medo de que ofuscasse o Grand Theft Auto 6 e por isso estava pagando pessoas para falarem mal do jogo. Repito, a Rockstar subornou pessoas para que um jogo pior que fazer cocô não ofuscasse o Grand Theft Auto 6. Galera, Grand Theft Auto 6, o videogame mais aguardado de todos os tempos. A piada se conta absolutamente sozinha. Nem precisa dizer que o videogame foi péssimo, ninguém gostou, ficou todo largado num canto, porque dessa vez a crítica não estava errada. No fim, ele virou um mentiroso, vendedor de ilusão e conspiracionista. Que babaca. Tem o Tower of Fantasy, o matador de Genshin Impact. Na sua época, Genshin foi uma verdadeira revolução. No nicho dos gachas, foi o primeiro gacha bobinho a se tornar totalmente mainstream. Como é lógico e normal, quando um jogo faz sucesso, as cópias concorrentes e rivais não demoram a aparecer. Por exemplo, hoje em dia, Genshin tem como principal concorrente o Buva. Na verdade, ambas as comunidades são muito hostis entre si. Como se, sei lá, os jogos tivessem sido desenvolvidos por parentes deles, não sei. Na época do primeiro grande rival de Genshin foi Tower of Fantasy. Serei cauteloso ao comentar sobre esse videogame, pois há desinformação sobre ele. Por exemplo, o título não está morto. Ele tem sua comunidade sólida que, embora não seja a maior do mundo, existe. E na verdade, eles são bastante hostis e satânicos. E você fala negativamente do Tower? Vou falar pela minha experiência no lançamento. Sei que hoje o jogo tem muito mais conteúdo e está bem mais elaborado. Falo do seu lançamento há anos. Esse jogo me chamou muito a atenção na época porque era justamente um Genshin, mas muito mais próximo dos meus gostos. Venderam Tower como Massively Multiplayer Online Role-Playing Game, um dos meus gêneros favoritos de videogame. Na hora eu quis testar e viciar no jogo, mas a minha surpresa foi enorme quando vi que esse suposto Massively Multiplayer Online tinha todas as suas características de Massively Multiplayer Online completamente mortas. Nem todos os jogadores podem se ver, pois estão separados. Em muitos canais, e não estou falando de 4 ou 5 canais, como pode ter um videogame normal. Estou dizendo que quase ninguém assistia seu canal, quando no lançamento milhares de pessoas estavam esperando o jogo e havia milhares e milhares de pessoas jogando. Como experiência Massively Multiplayer Online, isso é fraco, mas não ruim. O outro caso é realmente grave. Como o jogo tinha pouco conteúdo, colocaram um limite de nível para evitar avanço rápido. Resumindo, limitaram o jogador a poucas ações diárias. Repito, em um Massively Multiplayer Online, limitar o vício do jogador, eu acho que essa é a pior combinação de videogames que você pode fazer. É como se no Genshin Impact, na segunda multi, chegasse a Paimon pra te dizer: "Ei, você não acha que está se tornando um viciado em jogos de azar?" Literalmente, seria como dar um tiro no próprio pé. Isso vindo de alguém que é jogador hardcore de MMOs há mais de 15 anos, atualmente viciado em Final Fantasy XIV. Isso realmente me assustou. É tradição que ao abrir um Massively Multiplayer Online ou lançar novo servidor, o vício atinge o máximo. Você não pode fazer com que em um Massively Multiplayer Online só possa jogar 2 ou 3 horas por dia. Literalmente. Você matou ele, Normi. Como eu disse, o jogo continua vivo e fazendo suas coisinhas e tal, mas ainda não foi uma concorrência forte para Genshin, algo que Buba está conseguindo um pouco mais na comunidade gacha. Todos ficamos empolgados com o Tower, inclusive eu, esperando que trouxesse o melhor do Genshin, como estética e narrativa de anime. Mas adicionando componentes legais como player versus player, um sistema de equipamentos melhor, raids bacana, sabe? Blue Protocol tentou algo semelhante, mas foi esquecido e nem chegou ao ocidente. Tower of Fantasy, o grande rival de Genshin Impact. New World, o matador de World of Warcraft.
Na linha dos MMOs, acho que justamente World of Warcraft é o título, sem dúvida, que mais teve supostos killers. Ao longo da indústria dos videogames, são dezenas os jogos que diziam ser capazes de competir com World of Warcraft. Ninguém realmente consegue competir com a WoW. Apesar de todos os anos que tem e de seus múltiplos problemas, continua vencendo. Apenas Final Fantasy XIV conseguiu, às vezes, competir com ele em suas melhores expansões. O Adalbert é um titã inabalável do gênero Massively Multiplayer Online. Sempre que surgia um World of Warcraft Killer, sabíamos que sumiria como o SNK Verso. Só após o anúncio de New World, pensamos que pela primeira vez, o World of Warcraft enfrentaria Anubis, um inimigo poderoso e um Massively Multiplayer Online grandioso, totalmente apoiado pela gigante Amazon. O jogo criou grande expectativa entre streamers. Muitos diziam que agora o WoW acabaria de vez. Finalmente alguém ia dar uma surra nele, mas a realidade é que não. New World, mesmo com muito orçamento, não resolveu todos os problemas. O jogo pago foi lançado muito cru e incompleto, com muitos problemas de desempenho e uma quantidade absurda de bugs. O jogo era mais bug do que jogo muitas vezes. Apesar de muitos fãs e elogios, como ser o melhor e mais imersivo Massively Multiplayer Online, isso é discutível. Isso não salvou o jogo, apesar do ótimo começo. Rapidamente afastou quase todos os jogadores e poucos sobreviveram. Apesar de terem corrigido quase todos os problemas, tudo continua como antes. Já é tarde, as pessoas não vão voltar, resta suportar os erros. New World foi o único jogo que talvez poderia ter sido um World of Warcraft Killer, ou pelo menos dar uma competição real ao gigante da Blizzard. Hoje em dia, é bem jogado, mas acho que não está entre os 5 MMOs mais jogados. E olha aqui, tirando World of Warcraft ou FFX e IV, a verdade é que os MMOs não têm comunidades muito grandes. Enfim, New World, a 47ª vez que a Amazon vendeu só fumaças. Hitali, o rival de Minecraft. Aqui está o verdadeiro motivo deste vídeo. Há não muito tempo, cerca de um mês, Hitali, o grande projeto da Hypixel, uma empresa gigante e multimilionária que se dedica ou se dedicava, não sei. Ter servidores de Minecraft rende muito dinheiro. Há anos esse pessoal concluiu que Minecraft, apesar de bom, ficava muito aquém. Para o que poderia ser, entre aspas, ou para a ambição e visão que eles tinham. Portanto, eles tomaram a decisão de embarcar na aventura de programar o próprio Minecraft deles, mas com um baita quilo de esteroides por cima. Hytale, considerado o sucessor e possível substituto do Minecraft, era visto por muitos como o que Minecraft deveria ser. Combate mais profundo, role-playing game real, novos sistemas, muitas possibilidades, equipamentos, biomas variados e gráficos atualizados. E a verdade é que o trailer que eles lançaram na época empolgava muito. Sério, parecia realmente animal. E naquela época, a comunidade gamer ainda não era tão pessimista quanto é hoje, ou realista dependendo do ponto de vista. Se hoje em dia nos apresentassem um Hytale, todos ficaríamos muito céticos, levantando uma sobrancelha, porque o pessoal já está cansado de ser enganado. 50 jogos ruins ou inacabados por ano, o usuário já desconfia com razão. Naquela época ainda tínhamos esperança na indústria, tanto que surgiram canais totalmente dedicados ao Hytale. Sim, um jogo nem lançado e canais ainda criam conteúdo. Pessoas sabiam que se cumprissem todas as promessas. Queriam ser os primeiros a surfar na onda quando esse jogo fosse lançado, e que ele se tornasse o novo fenômeno viral. Algo inteligente e visionário da parte deles, se você me perguntar, mas que acabaria ficando bastante limitado, em algum momento. A Riot Games, da Tencent, pode se interessar pelo projeto como Vegeta por Goku. Tenho interesse, por isso a Riot compraria esse projeto para desenvolvê-lo sob seu selo. Isso reforçou a ideia de que o jogo ia bem. Parece que o jogo enfrentou um inferno de desenvolvimento, com várias trocas de motográfico. Eles continuaram mudando e refazendo as coisas. A Riot percebeu que o projeto não avançava e o cancelou. O mesmo vale para o SNK Verso, que não tem relação. Minecraft Killer nem chegou a existir. Sem dúvida é o pior caso. Aparentemente era o projeto mais sólido e capaz de enfrentar o titã Minecraft. Mas no final, a própria ambição deles os devorou completamente e acabaram se autodestruindo, sem nem sequer chegar a sair no mercado. Sem dúvida, Hytale é uma das maiores enganações dos videogames. Poucos se comparam. Isso me dói, mas é a realidade. Tem um urso preguiça bilionário da Hypixel querendo reviver o projeto? Ou sei lá, mas isso me parece uma grande enganação. Parece um bilionário entediado sem nada para fazer além de bancar o valentão online. Tomara que eu esteja errado. Enfim, Hytale, o futuro dos videogames. E com isso chegamos ao final deste vídeo. Não se esqueçam de deixar o seu poderoso like, comentar quais outros killers vocês conhecem e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!